Seja muito bem-vinda, Ellen. Bom dia. Sejam todos bem-vindos no Precisamos Conversar, mais um encontro nosso às segundas-feiras. E antes de começarmos, eu quero que você vá até um espelho, olhe bem nos seus olhos, pense e diga para si mesma: eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma boa mãe. E eu sou uma pessoa fantástica. É importante que você olhe bem para os seus olhos e diga isso. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa mãe e eu sou uma pessoa fantástica. Você precisa começar o seu dia tendo certeza dessas palavras. Talvez você pense: mas Mariana, eu não trabalho mais, eu não me sinto produtiva, ou eu estou aqui nesse trabalho que perdeu o propósito para mim. E meus filhos, a minha filha, o meu filho, tá numa escola numa hora dessas, que eu nem sequer confio. Ou você pode pensar: mas Mariana, eu estou exausta, cansada, e sinto que eu estou estragando a relação com meu filho, com minha filha, porque eu grito por coisas que eu sei que são insignificantes. Eu quero que você saiba que você é fantástica e você tem o potencial dentro de você para mudar o seu ambiente. Hoje eu preparei para você todas as informações necessárias para que você saia dessa nossa conversa com uma solução, uma direção na sua vida. Cada conceito que a gente tem de filha, de filho, de uma mãe, de um pai, de uma criança. Quando eu digo mãe, né, cada conceito que a gente tem, por exemplo, de família, ele foi moldado na sua mente antes mesmo de você ser capaz de pensar sobre o assunto. É algo socialmente definido, impresso na sua percepção e está na sua memória cultural. Então, você já sabe, como está impresso na sua memória cultural, você já sabe o que esperar de uma mãe, de um pai e de uma criança. E quando eu digo mãe, você imagina que é a figura. Como é que é essa figura? Não é? Se eu falar para você agora, mãe, na sua mente vem uma figura de mãe. Né? Qual é o papel de uma mãe na família? Assim como um pai e assim como uma criança. E esses conceitos, eles foram moldados por anos na sua mente. Significa que estão errados? Significa que foram moldados de forma errada? Depende. Eles certamente estarão errados se de alguma forma esses conceitos te fazem sofrer. E se de alguma forma eles se apresentam impondo uma realidade a outra pessoa ou a você. E aí sim se torna uma violência, velada ou não. Esses conceitos, então, de família, eles são construídos antes mesmo de você ter qualquer tipo de capacidade de fazer o seu próprio juízo de valor. Você já tem essa imagem construída a cada pessoa que você conhece e da sua percepção sobre as reações que você teve com seu pai, com a sua mãe ou com os adultos que fizeram parte da sua criação. Além, claro, do que você assiste na novela, no filme, nos desenhos e por aí vai. Esse conceito, ele é pré-determinado e ainda é impresso nas promessas que você faz para você mesma,
para quando tivesse filhos. Então, cada um aqui cria e faz uma promessa e entende o que é ser mãe, mesmo antes de ser mãe. O que é um casamento, o que é constituir uma família antes mesmo de constituir. E o mais importante, o mesmo acontece com um outro adulto que convive com você. E por isso, pode gerar muitos conflitos. Gera uma série de conflitos, porque cada um tem um entendimento do que é o papel de uma mãe, o papel de um pai, o papel de um cuidador, o papel de uma criança, o papel de uma família, o significado. Eu tenho o meu, você tem o seu, e as pessoas que convivem, que você convive, cada um tem o seu. Hoje nós vamos falar sobre diferenças entre reprimir e corrigir, acolher e educar, conflitos conceituais entre os pais. Vamos entender as expectativas e também eu vou falar sobre uma ferramenta especial que eu quero dividir com você. Se você conhece alguma amiga, alguma pessoa que precisa ouvir isso, por favor, compartilhe essa live. Ela pode ser muito importante para você e também para outras pessoas. Tem aqui, eu acredito que do lado superior direito é possível compartilhar. Eu quero te contar a história de uma pessoa. O nome dela é Varis Diri. Para quem não conhece, tem um filme muito bom que conta a história dela. O filme chama Flor do Deserto. É um filme antigo. Ele é de 2009. E eu quero te falar que essa história, ela pode conter gatilhos sobre violência feminina. A Varis Diri, ela nasceu na Somália, num povo nômade. A família dela, ela vivia num canto do deserto e a depender da época do ano, eles migravam para o outro canto do deserto. Quando ela tinha apenas 1 ano, ela foi mutilada pela família. Isso é uma tradição que existe ainda hoje em muitas culturas. As mulheres da família dela a levaram para o lugar mais afastado das tendas e costuraram a vagina dela. Entenda, pode parecer muito violento pra gente, né? Mas entenda que todas as mulheres desse povo foram mutiladas quando criança. Essa era a realidade dela. E ainda é a realidade de muitas mulheres. Quando ela tinha 13 anos, o pai vendeu ela para um comerciante que passava pelo acampamento da família. Enquanto a mãe e as avós a preparavam para o casamento, elas foram explicando para a garota que o marido iria abrir a vagina dela com uma faca ou uma pedra para consumar o casamento. E isso elas explicavam, né? Elas explicaram para ela. E que isso era algo que Deus determinou para as mulheres. Que só o marido poderia consumir o matrimônio e somente o marido poderia ter acesso à criação de uma nova vida. Veja bem, essa é a cultura dela. Ela, muito assustada, fugiu no meio da noite. De forma incrível, ela atravessou o deserto do Saara a pé. Foram dias e dias de sofrimento. Muita sede, muita fome. Por sorte, ela conseguiu chegar a uma cidade em Mogadishu, acho que é assim que fala, onde ela chegou na casa de uma tia.
que ela conseguiu se lembrar do caminho. E ao chegar na casa dessa tia, ela foi humilhada. A tia entrou em desespero ao saber que ela desrespeitou a Deus e a sua família. A tia começou a preparar o retorno dela para a família novamente. Eu falei, isso aqui não está certo. Mas algo movia essa garotinha a buscar algo diferente, algo que ela ainda não sabia explicar. Então, ela fugiu novamente. Ela atravessou a cidade, deserto. Ela entrou num barco. Ela cruzou o Mediterrâneo para chegar na Espanha. E aos 13 anos, ela ficou isolada, sem se integrar na sociedade. Ela trabalhava numa lanchonete de fast food. Nessa lanchonete, ela conheceu uma amiga que convidou ela para participar de vários castings como modelo. E durante as trocas de roupa, essa garota, a Vares, ela sempre se escondia. Até então, ela só havia visto ela mesma nua. Ela nunca tinha visto outra mulher nua. A amiga começou a ficar incomodada com isso. E aí ela puxou ela para conversar. Então a amiga tirou a própria roupa e perguntou por que a Vares não se trocava na frente de outras mulheres. E foi aí que a Vares percebeu a realidade do mundo que haviam contado para ela. A verdade do mundo que ela conhecia não era a única verdade. Ela descobriu que as mulheres do mundo todo não possuem as genitais costuradas. Ela descobriu que as mulheres podem ser livres. E aí, então, a Vares, ela trabalhou em inúmeros desfiles internacionais. Ela se tornou uma top model, uma das mais requisitadas do mundo. E atualmente ela atua com a ONU para o fim da mutilação feminina. A vida dela mudou completamente. De perdida no deserto a uma cidadã do mundo, atuando por essa causa impressionante. E você deve estar se perguntando, por que eu estou dividindo essa história com você? Me diga aqui o que você achou dessa história. Depois, se você tiver interesse, tem um filme. O filme é Flor do Deserto, de 2009. É um filme maravilhoso. Me conta, compartilha, divide aqui comigo como chegou essa história até você. Eu contei essa história para mostrar que a vida, que na vida nós trazemos conceitos que nos foram moldados, que nos foram apresentados e que às vezes nós passamos anos e anos sem questionar. A Vares, ela não gostava daquele conceito de mulher. Ela fugia dele. Mas ela não questionava. Quando ela descobriu a verdade, uma verdade diferente, foi chocantemente libertador para ela. E a verdade que nos são colocadas devem sim ser questionadas. Assim como você precisa entender que a outra pessoa que convive com você, seu parceiro, sua parceira, a sogra, a tia, a mãe, também possuem verdades que lhes foram colocadas e que muitas vezes a gente nem sabe e é de difícil compreensão. Chegar num senso, num sentido, num norte em comum é realmente a chave para uma boa relação. Mas é muito trabalhoso. Requer uma mudança aqui, ó, em nós.
Um dia eu estava conversando com uma mãe que dizia ser estudiosa em relação ao desenvolvimento físico e emocional das crianças dela. Ela me disse que era adepta à educação não violenta e contou fazer terapia semanalmente para entender o porquê, os motivos da sua própria falta de paciência e das suas explosões repentinas com alguns comportamentos das crianças dela. Mas a questão primária que ela trouxe foi que o casamento dela estava sendo arruinado. Ela falou assim, nós não conseguimos concordar um com o outro e nós temos divergências na criação das crianças. E uma das questões mais intensas, quando a gente fala sobre criação de filhos, são as divergências entre os adultos envolvidos. Ou seja, quando cada um tem percepções totalmente diferentes sobre o que é certo e o que é errado na educação, ou sobre como cada desafio deve ser resolvido na dinâmica familiar. Esse é um dos principais temas. Você já passou por isso? Comente aqui, eu quero saber. E se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, por favor, compartilhe essa live. Esse tipo de descompasso nas relações pode levar a uma ruptura entre casais. E quando a gente fala de ex-casais, essa falta de coerência na educação da criança alimenta a falta de diálogo saudável e ainda corrói ainda mais a frágil relação que existe entre ex-casais. Imagine que são 2 ou mais seres humanos, cada qual com seu DNA, com sua criação, sua personalidade, e ambos educando um ser humaninho. É muito difícil haver concordância em tudo, é muito difícil. Haverá discordância em relação à escolha da escola, à alimentação, ao uso de telas e todas as coisas importantes para o desenvolvimento da criança. E diferente das divergências entre preferências cotidianas, como por exemplo, eu prefiro dar mais cenoura do que pepino, eu quero morar em apartamento e você quer morar em casa. Diferente disso, as discordâncias na criação dos filhos causam muitas mágoas. E diante de situações de discordância, os adultos acabam brigando, ou algum dos lados engole o sapo, sem diálogo e com muito ressentimento. Respeitar as diferentes formas de educação não é simples, pois em geral existe uma resistência a se abrir para tudo aquilo que a gente desconhece. E nas relações familiares não poderia ser muito diferente. É difícil a gente aceitar o que a gente não conhece. Mas é importante a gente ficar alerta para perceber quando essa postura nos coloca em uma posição de embate, sempre que alguém discordar da maneira como nós criamos a criança. Então aqui eu estou falando de avós, de tios, de qualquer outro ser adulto. Ou quando a pessoa agir, essa outra pessoa, ela age de forma diferente da nossa expectativa. Quanto que a gente se coloca em embate? Qual é a nossa posição em relação a isso? Eu ouço muitas queixas relacionadas à sogra que não respeita, a mãe, sei lá, que não colabora, ou um outro adulto responsável pela criança que possui um estilo parental diferente e até mesmo uma comunicação violenta com a criança. Nós precisamos aceitar que nós não controlamos como o mundo se relaciona com as nossas crianças, com a nossa filha, com o nosso filho, mesmo que a gente se esforce. Ainda assim, com muito esforço, ainda assim, nós não conseguiremos mudar ninguém. Se o nosso foco for em nós mesmos, já será um trabalho intenso.
cuidar daquilo que está sob o nosso controle. Ou seja, cuidar das nossas próprias emoções e sentimentos. Olha, é muita ilusão acreditar que todas as pessoas irão desenvolver o mesmo tipo de relação com a criança que nós. Poxa, mas Mariana, tá? A outra pessoa só grita com meu filho. A gente não vai conseguir mudar a outra pessoa. Infelizmente, nós não conseguiremos mudar a outra pessoa. Mas a boa notícia é que a criança, ela é sim capaz de compreender como cada adulto se relaciona com ela. Diante das diferenças que surgem, o mais importante é a gente estabelecer limites que mantêm a criança, lógico, em segurança e fora de risco para a saúde física e emocional da criança. É nosso dever, como adulto, proteger a criança de violências. Nós não podemos permitir. Mas olha, violência é diferente de discordar de vários assuntos. Mas sobre a criança, por exemplo, sobre a criança ir dormir mais tarde porque ficou brincando com a avó. Aquela avó que insiste em dar doce, chiclete para aquela criança. Sobre sair sem agasalho porque o pai achou que a criança não sente frio. Olha só, vou dar um exemplo. Hoje eu estou muito cansada. Essa noite, um dos meus filhos acordou muitas vezes à noite. Ele tem 5 anos. E todas as vezes que ele acordou, ele disse estar com pesadelo. Eu fui até a cama dele e ele disse que estava com pesadelo. Ontem, foi domingo, minhas 3 crianças assistiram um dos episódios de Harry Potter. E eu sei que os 3 têm medo. Não é um só, os 3 têm medo. Mas junto com o pai deles, eles quiseram se desafiar esse sentimento. E foi algo acordado entre os 3 e o pai. Eu não concordo que eles deveriam assistir. Eu tinha certeza que iria dar ruim. Que iria rolar um pesadelo. Mas, até que ponto eu iria entrar nesse conflito com o pai? Eu tenho certeza que esse evento de se desafiar, de assistir algo com o pai, ficará marcado na lembrança deles, de forma engraçada, positiva lá na frente. Esse evento, certamente, ele tem muitas chances de influenciar muito nas atitudes deles no futuro. É o que começa a eles criarem esse significado do que é família, do que é filho, do que é mãe, do que é pai. Esses pequenos eventos que ficam marcados. O que acontece em muitas situações entre o casal é uma rixa do tipo, tá bom, você fez isso, então você passou o filme com as crianças, agora você que acorda de madrugada, porque eu quero descansar. Então o que acontece muitas vezes é um adulto querendo punir o outro. É uma relação de adultos punitiva. Você fez, agora você que tome, você que acorde. Eu vou ficar aqui. É imaturo da nossa parte agir dessa forma. Porque as relações humanas, elas podem ser de mais compreensão quando o nosso objetivo final é o relacionamento entre todos esses seres humanos envolvidos. Um dia, um pai estava preocupado com um filho que estava na piscina com uma boia, que não era a boia que o pai queria que o filho tivesse. E esse pai, ele chamava a criança de forma autoritária. Ele mandava a criança colocar a boia, sabe? Ele chamava a criança, vem aqui. E quanto mais ele chamava a criança, menos a criança ouvia, mais a criança ignorava. Quanto mais autoritário, quanto mais agressivo, menos a criança ouvia o que esse pai tinha para falar e ela fingia não estar ouvindo. E esse pai ficava cada vez mais bravo.
Nesse momento, a mãe se aproximou e ela narrou a cena para esse pai. E ela simplesmente descreveu a situação. Ela falou assim: você tá com medo dele se afogar? Aí ele respondeu que sim. E ela falou assim: eu confio nele. Ele não faz natação? Ele não sabe nadar? E olha, ele tá usando a boia. Não tá usando? E o pai ficou olhando. Qual a diferença? E a mãe continuou. Qual é a diferença da boia que ele tá usando e da boia que você está oferecendo? E o pai respondeu: a diferença é que eu estou mandando ele colocar esta boia. Então essa pessoa que respondeu, olha, quando a gente olha por fora, como ele está carregando toda a história de vida dele. O quanto que isso significa para ele, quanto que ele precisa ser valorizado pela atitude do filho. Que o filho colocar a boia que ele está mandando é além dessa relação, é muito mais do que meu filho vai se afogar, é uma posição dele de meu filho me reconhece como pai, eu sou importante na vida desse filho. A mãe, sem entrar em conflito, sem criar conflito, ela colocou a mão no ombro desse pai e disse: você é muito cuidadoso, eu sei disso. E o fulaninho, filho, ele tá protegido. Acredite, nada vai acontecer. E com calma. Aí ela saiu. O pai ficou com a boia na mão. Ele olhou para a criança e disse para a criança: você tá bem assim, filho? Aí a criança respondeu que sim. A criança falou: tô. Então o pai sentou na mesa e não insistiu em colocar a boia que ele queria para a criança. Uma vez que foge da nossa responsabilidade o controle de definir o relacionamento da criança com as demais pessoas que ela se relaciona, a única coisa que nos resta é olhar com mais atenção para as relações que a gente está cultivando, como a gente lida com tudo isso. Nós precisamos começar a ampliar o entendimento do nosso papel como mãe, como pai, como cuidador. E como tem sido na sua casa essas relações? A perspectiva de que nós vamos educar a criança pode nos trazer a sensação de que ela é nossa propriedade. E aquilo que é nosso precisa ser controlado. Imagine que na realidade são as crianças que têm a missão de vir ao mundo para nos educar, para fazer com que a gente tenha um novo olhar, uma nova lente diante da vida, para que a gente se liberte dessas amarras do ego, do controle, e que a gente se entregue ao incrível processo de observar ao nascimento, acompanhar o crescimento e se colocar à disposição na orientação do desenvolvimento dessa criança. Eu consigo imaginar o quanto é difícil presenciar a cena de um adulto que não consegue resolver qualquer assunto de forma respeitosa, com base no diálogo, aquele adulto que sempre responde com um tom acusatório, com ameaças ou irritação. Mas eu não acredito que nós resolveremos com base na acusação, no grito e no conflito essas relações. Se a gente quer proteger as nossas crianças, eu não acredito que é com acusação e grito que a gente vai resolver. São nossas crianças que nos mostram a nossa pior e a nossa melhor versão. São as crianças que são capazes de manifestar aquilo, de fazer a gente manifestar aquilo que nós escondemos até mesmo de nós mesmos. Sabe que quando eu namorei muito tempo com meu marido, a gente se conheceu, a gente tinha 16 anos. A gente começou a namorar, a gente tinha 19 anos. E nós ficamos até ter filho, olha, foi um longo tempo. Um longo tempo.
Só tive as meninas com 31 anos. E nesse longo tempo, a gente nunca brigou. Nunca teve divergência na nossa relação sem filhos. Nunca. E eu pensava, eu nem mergulhava e nem desorgulhava disso. Porque eu acho que é muito simples não ter divergência apenas entre o casal. Quando as crianças surgem, as crianças são capazes de fazer com que a gente manifeste a nossa melhor e a nossa pior versão. E quando os nossos filhos nasceram, foi que começaram as divergências de verdade. Os conflitos de verdade. E foi aí que a gente percebeu a necessidade de cada um olhar para dentro. Não é olhar para fora e apontar para o que o outro tem que fazer. O que o outro deve deixar de fazer, que está fazendo errado, que está fazendo diferente. Mas é muito difícil. No início, só com as minhas gêmeas, eu achava que só eu sabia amamentar. Só eu sabia fazer arrotar. Só eu sabia fazer dormir. Que com o meu jeito era mais rápido. Eu estudava. Eu li um monte sobre todos os tipos. Fazer o bebê dormir, fazer o bebê arrotar, fazer... Olha, eu tinha como lidar com a criança, lá tá com um ano, como responder para a criança, para que ela não fique irritada. Eu achava que só o meu jeito. Quando meu marido fazia, eu não olhava com um olhar de curiosidade, porque ele estava fazendo. Eu já olhava com um olhar de crítica. Então perceba como é o nosso olhar. Se ele mudou, eu não sei se ele mudou, mas eu tenho certeza que eu mudei. E a única coisa que a gente pode cuidar e que a gente tem controle é sobre nós. E é esse o convite que eu estou fazendo para você que está aqui ouvindo. Que passe a olhar para você, para os seus sentimentos, o que manifesta, por que você se manifesta diante disso, o que você acha que o seu filho vai se tornar com a relação que o outro adulto está criando com ele. Não estou falando de agressão, de violência, porque violência é crime. Violência é crime. Não estou falando de violência. Não estou falando de violência física. Está na Constituição. As crianças são protegidas. Violência é crime. Não estou falando disso. Estou falando de convergência, de forma que essas pequenas divergências é que fazem os conflitos no nosso dia a dia. Como pais, nós queremos ter relacionamentos afetuosos e significativos com os nossos filhos. Todos querem. Os pais, as mães, os avós. Todos querem um relacionamento afetuoso e significativo. Mas para que isso aconteça, é crucial a gente entender as nossas emoções que, olha, inundam o nosso corpo. A consciência das nossas emoções é a habilidade de partilhar respeitosamente, e essa habilidade de partilhar respeitosamente nos traz a capacidade de manifestar empatia sobre as emoções dos nossos filhos. O que é a base para uma conexão profunda. E eu tô falando agora sobre a nossa relação. Então vamos deixar o outro de lado, o outro adulto, e vamos falar sobre a nossa, que é o que a gente pode controlar. Porque muitas vezes a gente também tem algumas atitudes que a gente não se orgulha. Então imagine que a criança, ela entra na sua casa, após brincar no quintal, super feliz. Aí ela tá assim, ó, carregando um pote cheio de insetos. Aqui, ó. Vou até dar um gole de água. Ela tá carregando um pote cheio de insetos, aberto aqui, ó. Ela pegou do jardim lá, tem um monte de... Tem uma minhoca, aí tem aqui um grilo, tem aqui um monte de inseto. E o pote aberto. Ela vem empolgada assim, né? Jeitinho de criança. Empolgada. Mãe, pai, vovó, veja que eu encontrei. Esses bichinhos são de vários tamanhos. Olha aqui, esse tem uma perna enorme. As crianças chegam assim, né? Mas a gente lá, ó, estamos cozinhando, estamos limpando, estamos trabalhando, estamos no telefone, respondendo e-mail.
um monte de coisa. O que não falta é coisa pra gente precisar fazer e pensar. Aí a gente olha e só vê a possibilidade desses insetos e da terra se espalharem pela casa que a gente acabou de limpar ou que tá limpa. Hoje a casa tá limpa. Você só vê essa possibilidade. Aí você responde no automático e severamente: tira esses bichos daqui, você vai sujar tudo. Você vai sujar esse chão, esses bichos nojentos. Fala umas coisas assim. E a criança insiste. Porque as crianças, elas insistem para se conectar com a gente. Elas se esforçam para ter essa conexão. Mas olha, mãe, olha como eles são coloridos. As patinhas são enormes, olha o tanto de lagarta. Aconteceu aqui um dia desses na minha casa, um monte de lagarta. Olha aqui, ó, um monte de taturana. Viu? Um monte. Coisa que você olha e fala, que horror, até arrepia. Mas olha essas patinhas, olha como tem pelinho, olha as cores. Aí você vai lá, dá uma olhada sem muito interesse e arrasta a criança pelo braço até a porta dizendo que os insetos devem ficar pro lado de fora da casa. Ah, coloca esse negócio pra lá, vê se tira isso daqui. Eu já vi, tá bom. Nessa situação, a experiência emocional da criança, ela foi completamente ignorada. E a alegria dela não foi compartilhada. Uma conexão emocional significativa teria valorizado essa experiência e a criança teria compartilhado a empolgação dela e a descoberta com você. Perceba que o contrário pode acontecer com a tia, com o pai, com o avô, com a avó, com outro adulto. E você pensa, olha só, esse adulto não coloca limite na criança. Essa criança pode tudo, pode entrar com um pote de bicho aqui dentro de casa. Olha só, essa criança não tem horário, pode entrar com o pé molhado na casa. Ela pode trazer inseto, essa criança não tem limite. E esse pode se tornar o gatilho de um conflito das relações com as pessoas que você se relaciona. Eu não estou dizendo que você tenha que viver com bichos dentro da sua casa, que a criança pode dormir a hora que for, que a criança não vai ter limite nenhum. Ela come onde ela quer ter que comer, ela come um monte de açúcar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só quero dizer que é importante se sintonizar com a experiência emocional da criança antes de mudar o comportamento externo. A gente pode se sintonizar, a gente pode dar atenção e depois a gente direciona. A gente atropela. No nosso dia a dia a gente atropela, passa por cima como um trator nessas emoções. Esse não é um movimento fácil e automático, mas o autoconhecimento e a vontade de criar conexões profundas com a criança é o primeiro passo para a gente prestar atenção no que nós sentimos e mudar a rota das nossas ações. O nosso entendimento emocional, ele requer consciência plena do nosso estado interno. Assim como a gente nos colocarmos abertos a entender e respeitar o estado de espírito das nossas crianças. É preciso, é muito sério e necessário a gente conseguir ver a situação pelo ponto de vista das crianças e do nosso. O que é muito difícil quando a gente não está ciente nem das nossas próprias emoções. Ou quando nós estamos paralisados por questões que não estão resolvidas, que nos fazem reagir de maneira automática, capazes de frustrar a oportunidade de manter a sintonia com a criança. E no nosso dia a dia, o tempo inteiro é assim. A gente tem muitas oportunidades. E também não estou dizendo que a gente tem que abraçar todas as oportunidades e estar em sintonia o tempo inteiro com a criança. Não é isso. Mas vamos prestar atenção se está existindo algum momento. Porque é muito, muito fácil, diante das coisas que nós temos que fazer, das nossas responsabilidades, dependendo da quantidade de filhos que a gente tem, a gente passar dias e dias e dias
sem fazer essa sintonia, sem sintonizar, só no automático, só no fazer. Para finalizar, eu queria que você respondesse o que é felicidade para você. Pensa. Pode parecer uma pergunta clichê, mas ela é muito importante. É muito importante para esse ponto que eu quero chegar com você. Para essa reflexão. O que é, sabe por quê? É clichê, mas o que é felicidade para você é o que te guia nas suas ações do dia a dia. A gente é bombardeado o tempo inteiro por modelos de felicidade, por possibilidades de sermos felizes. A gente olha, felicidade é isso, felicidade é aquilo. Para ser feliz, faça 5 passos pela manhã. Para ser feliz, acorde, se espreguice. Isso para chegar, atingir a felicidade. E eu acho que o desafio é tentar entender o que é felicidade para você. Eu entendo o que é felicidade para mim, você entende o que é felicidade para você. Sabendo que esse lugar nunca é um destino, mas é um caminho. Porque possivelmente várias coisas que te fizeram feliz quando você tinha 20 anos não te fazem feliz hoje. Possivelmente. E para você saber essa resposta sobre a sua felicidade, eu acredito que você deve se perguntar: o que pode me fazer mais feliz hoje? O que pode me fazer feliz hoje? Sabe por quê? É sobre descobrir quem você é, do que você gosta, como você gosta de ser, como você fica mais feliz, como você se sente mais feliz. E essa resposta, ela não está na televisão, na série, no Instagram, na vizinha. Ela não está com seus filhos. Ela não está nem com os adultos que convivem com você. Essa resposta, ela é íntima e intransferível. Cada pessoa, ela precisa entender e ir construindo o caminho. Você precisa entender e construir o caminho. Compreender o que te faz feliz. E eu acho que encarar a felicidade como uma pergunta que a gente se faz e responde de tempos em tempos, além de nos conectar mais perto da gente mesmo, nos conecta para aquilo que é possível, daquilo que dá para ser nesse momento. Nos humaniza, porque a gente entende que esse é o possível, é o nosso possível. E essa pergunta é ótima para os dias que você não está bem, para aqueles dias que a tempestade não está só lá do lado de fora, está aqui dentro também. Nesses dias, pergunte para você mesmo: o que pode me fazer mais feliz hoje? Às vezes, o que também vai nos deixar mais feliz é também entender que a gente não precisa forçar a felicidade. É não exigir de você uma felicidade que não cabe para o dia de hoje. Tem dia que essa felicidade que eu acredito que seja felicidade não está cabendo para o dia de hoje. E quando a gente entende isso, a gente se sente mais feliz. É engraçado, né? Parece ser simples. Mas a gente só vai descobrir se perguntando. Os processos do autoconhecimento são um caminho sem volta. Uma vez que você experimenta se olhar de forma honesta, atravessando esse incômodo de encarar de frente
Há um fortalecimento interno que é difícil de explicar, mas que nos transforma de dentro para fora. A minha mensagem para você é que você procure se ver como a sua melhor amiga em primeiro lugar. Sempre. Se veja como sua melhor amiga, acreditando, reconhecendo e sendo simplesmente quem você é. A pessoa fantástica que você é. E bom, é isso que eu tinha para compartilhar hoje. Eu espero que eu tenha feito uma boa companhia e te levado por um bom lugar, assim como um caminho de trem que tem um percurso, onde o percurso e o caminho valem mais do que o destino. E se você quiser me contar como essa reflexão te chegou até você, você pode contar no post do Instagram, que vai ficar salvo. Esse nosso encontro vai ficar salvo, todas as segundas ficam. Ou no Instagram, que é @MarianaVexler. Nós temos um encontro todas as segundas-feiras e a gente se encontra semana que vem. Um beijo e até lá. Obrigada por hoje.